Essa época do ano, que concentra aí o quarto trimestre, é um período muito bom, de grandes oportunidades, principalmente para o varejo, aí, né? Considerando datas como Dia das Crianças, depois Black Friday, como tivemos ainda há pouco, e o Natal. É um período bom de oportunidades para alavancar as vendas. E é um período também muito interessante e de oportunidade também para identificar a sua marca, a marca da empresa, com os clientes. E é sobre isso que nós vamos falar no Rumo Certo de hoje, edição especial, quase uma hora de conversa. E eu convido para esse bate-papo Joaquim Lopes, cofundador e CEO da For-You-See, lá de São Paulo, falando com a gente, trazendo informações, muito conhecimento e estratégias para aproveitar desse período quando a gente fala de identificação, importância de trazer o cliente para próximo da marca, né, Joaquim? Seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião, muito obrigado pelo convite, adoro falar disso, é um prazer falar com todos aí que estão nos assistindo. Vamos lá, vamos falar desse tema aí que é bem relevante. Ótimo, prazer ter você aqui conosco também, obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo e por compartilhar conhecimento com a gente. E aí eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, Joaquim, e do trabalho que vocês desenvolvem na For-You-See. Conta pra gente e depois a gente entra nas estratégias desse tema que a gente se propôs para hoje. Certo. A For-You-See é uma empresa que vai completar 20 anos em 2024 e há 12 anos a gente tem trabalhado para apoiar as empresas, né, a melhorar as estratégias de comunicação no ponto de venda. Então hoje, basicamente, nós temos duas ofertas aqui na For-You-See. A gente ajuda as empresas a se comunicar utilizando tela no mundo físico, né? Então a gente fala o mundo físico, que não é o mundo digital, o mundo online, então o mundo offline, as lojas reais aí dos shoppings, das ruas. E mais recentemente a gente vem apoiando essas empresas para identificar tudo sobre o público delas. Então tudo que o mundo online tem de geração de métricas, de engajamento das pessoas com os produtos, com os e-commerces, a gente tem feito isso no mundo físico. Então, a gente costuma dizer, né, que não existe um Google Analytics do mundo offline, do mundo físico, e a gente criou isso e a gente está ajudando as empresas a conseguir fazer as mesmas medições que normalmente os e-commerces delas fazem, para a gente fazer isso nas lojas físicas. Porque hoje as empresas sabem muito quando o cliente compra, mas eles não sabem quase nada ou nada dos clientes que não compram. Aquele cara que entrou, olhou uma vitrine, entrou, engajou com o produto, experimentou, ficou ali pensando se compra ou não e saiu da loja. Ele não sabe quem é, ele não sabe por que entrou ali, não sabe por quanto tempo ficou ali. E com isso ele não consegue tomar decisões para aumentar a conversão, para buscar aumentar a possibilidade dessa pessoa efetivar uma compra. E é nisso que a gente vem trabalhando. Então existem muitos desafios relacionados a isso. Certo, mas o foco do trabalho de vocês são nas estratégias, então? Ou vocês também trabalham com a estrutura da instalação para que essas estratégias cheguem ao consumidor? A nossa empresa é uma empresa que nasceu como tecnologia, então é uma empresa desenvolvedora de soluções tecnológicas, mas para entregar um serviço completo que de fato gere valor, né, a gente acaba participando de outras ações para a prestação de serviço. Então, a gente vai entender, vai receber as plantas da loja, vai fazer um estudo de onde a gente precisa colocar sensores, câmeras, e aí já adiantando um pouco das estratégias técnicas que a gente utiliza, para que a loja tenha um serviço completo. E depois, quando a gente começa a gerar as medições, tem um consultor também que acompanha e vai apoiando os varejistas a tomar as melhores decisões, né, e testar as hipóteses. Então a gente apoia desde a consultoria técnica para implantação, mas também o acompanhamento dos dados que são gerados e quais ações a gente vai tirar a partir daquilo ali. Ótimo. E vocês estão atuando onde hoje? É só em São Paulo, é no país inteiro? E que perfil também os clientes que vocês atendem? Olha, a nossa empresa, ela atua no Brasil inteiro, atua até fora do Brasil também, né? Hoje a gente está em mais 6 países além do Brasil, a gente atua bastante na América Latina, mas os nossos principais clientes ainda são do Brasil. A For-You-See é uma empresa brasileira, nasceu em Minas, em Belo Horizonte, mas tem presença aqui em São Paulo, né? E, olha,
Os principais clientes, né, as decisões são tomadas no eixo Rio-São Paulo, né? Existem algumas redes também muito fortes de varejistas de Curitiba e de outros lugares, mas Rio também, a gente tem alguns clientes que têm a base lá, mas a maior parte é eixo Rio-São Paulo, mas assim, acaba que a extensão é Brasil inteiro. E esse é o grande desafio, né? Porque a gente implementar um projeto numa região nobre das principais cidades do país tem uma complexidade. Quando você vai para áreas mais distantes, né, principalmente interior de outras regiões mais distantes, você tem uma dificuldade maior com prestadores, às vezes disponibilidade de conectividade ainda é um problema em muitos lugares do Brasil. Então, mas assim, o grande diferencial também é que a gente consiga entregar uma visão plana, né, para as empresas, que ela consiga levar as estratégias de maneira que ela consiga implementar a nível nacional, né, porque senão ela fica muito ilhada assim, nos grandes centros. Sim, mas são projetos viáveis também para pequenos e médios negócios? Esse é um grande desafio nosso, né, fazer o downsize dessa solução. Sim, em termos econômicos, sim, né? O que às vezes acontece é a estruturação dessas empresas menores. Às vezes ele não vai ter ali uma equipe que vai acompanhar isso. E aí é um desafio nosso transformar isso em algo que a gente venda como serviço. Ou seja, as empresas muito grandes, elas já têm áreas de dados sendo criadas aí, em geral, desde 2015. Então é mais fácil você chegar e falar em análise de dados, em geração de insights, inteligência artificial. Por quê? Porque eles já estão atentos a isso, eles já estão estudando, eles já têm comitês, eles já têm algum nível de prestadores de serviço em relação a isso. Quando a gente chega numa empresa menor, o desafio é um pouco maior porque você muitas vezes tem que fazer a evangelização, né? Mas em termos de a tecnologia, né, ser acessível, sim, já é acessível. A gente coloca de uma forma que pode ser contratado por empresas menores, sim. Ótimo. Não, então, Joaquim, então, para além da estrutura, que eu imagino que para cada caso é um caso, né? Mas em termos de conteúdo, o que se preconiza hoje para uma boa comunicação, usando dessa estratégia, desta maneira, como vocês desenvolvem na For You See? Mas quase que eu diria, quase que tem um padrão no mercado de linguagem ou de valores que hoje são muito importantes nessa identificação da marca, né? O que preconiza hoje no mercado? O que é importante, é forte hoje no mercado? Sim, olha, essa pergunta é excelente porque a gente vem vendo uma evolução na forma como as empresas se comunicam, mas ainda erros relativamente básicos são cometidos, né? Um erro muito básico é o reaproveitamento de formatos. Então, o cara tem uma tela na vitrine e ele quer usar um vídeo que ele mandou para, sei lá, para publicidade no outdoor ou que rodou na TV, né, na TV aberta. Aí ele quer colocar ali na vitrine, aí ele não está analisando o contexto. Vou dar um exemplo básico. Se eu mando um vídeo para rodar como uma propaganda de TV, eu assumo que a pessoa está sentada prestando atenção na TV, ela está sentada no sofá, então ela tem atenção total, então eu posso colocar mais detalhes de movimento, mais informação. Se eu vou botar um conteúdo que vai rodar na vitrine, eu tenho que considerar que essa pessoa está caminhando e eu tenho que chamar a atenção dela num tempo muito menor do que eu teria na TV. Então todas as informações daquela comunicação ela tem que ser autocontida, ainda que eu coloque, sei lá, 3 passos na comunicação, cada passo ele tem que ser o cara tem que conseguir tirar uma foto e absorver aquele pedaço de informação. Seja para ele fazer sentido sozinho, ou seja para prender a atenção para ele ver as próximas fotos, né, que vem. Quando eu digo foto, não necessariamente uma foto chapada, mas eu digo assim, a mensagem conseguir ser capturada. Outra coisa que as soluções como a da For You See permitem é uma grande segmentação. Então, diferentemente de um canal de TV, por exemplo, onde você tem relativamente pouca segmentação, às vezes você consegue fazer por cidades, né, por estados, mas muitas vezes os anúncios são nacionais. Com as nossas tecnologias, a gente consegue criar um canal específico para cada loja, se eu quiser. Obviamente que eu tenho ferramenta onde eu publico conteúdos na rede inteira, ou num segmento da rede, digamos, vou fazer um conteúdo que só vale para a região norte de São Paulo, eu consigo fazer isso. Mas eu também consigo fazer um envio de conteúdo para uma loja específica ou para uma tela específica dentro de uma loja. E
Quando que isso se torna relevante? Quando eu conheço o meu público. Então, aí que entra onde as duas ferramentas elas se complementam. Eu tenho uma ferramenta que eu uso para comunicar através das telas, mas eu tenho outras ferramentas, pode ser uma abordagem de um vendedor, pode ser uma comunicação estática, uma rádio interna na loja, eu tenho várias ferramentas de comunicação, mas eu também tenho uma ferramenta aqui que está analisando quem é meu público. Eu estou estudando qual é o número de pessoas que estão na loja naquele horário, em média. Hoje a gente tem tecnologias que monitoram quanto tempo as pessoas ficam dentro da loja, isso vai influenciar o tamanho do meu loop de conteúdo. Eu consigo medir como elas se deslocam para saber se eu preciso colocar mensagens mais rápidas ou mais lentas. Eu cruzo várias bases de informação com aplicativos, com dados censitários, para eu ter uma ideia do perfil das pessoas que estão ali. Então, eu analiso todo o entorno de quem mora, consigo analisar a população flutuante. Então, se é uma região que tem muitas empresas, eu considero não só quem mora, mas também quem trabalha ali naquela região. Então, eu estou cruzando isso o tempo inteiro para entender com a maior assertividade possível quem está dentro da loja naquele momento. Porque se eu entendo quem está dentro da loja naquele momento, eu consigo colocar a mensagem correta e aumentar a chance daquela mensagem ela converter num benefício real, numa venda, entendeu? Maravilha. E como se dá a captação de todos esses dados? É claro, eu imagino muito com o uso da inteligência artificial, essa é uma pergunta. E a outra é qual é a relação também com outras formas de comunicação, como da internet, das redes sociais. Você fez uma diferenciação interessante aí da televisão, do comercial talvez, mas qual é a relação também dessas estratégias com o que a gente tem hoje nas redes sociais e como se dá essa captação de todo este material, de todos esses elementos para poder fazer um projeto interessante? Ótimo, vamos lá. Vou responder bem aqui a primeira pergunta e depois a gente vai falar um pouco do cruzamento com o online. As estratégias de captação, elas são 3 níveis, né? Eu tenho um nível onde eu considero bases de dados censitários, eu considero algumas bases de uso de aplicativos móveis naquela região. Então, eu vou saber muito sobre o perfil das pessoas, quantos são homens, quantos são mulheres, faixa etária, qual o potencial de compra. Consigo fazer perguntas para essa base, muito assim, cara, o que esses caras compram de passagem aérea, o que eles compram de artigos de luxo, que tipo de veículo tem mais chance de vender para essas pessoas que estão aqui. E tudo eu consigo baseados apenas passando o parâmetro que é a localização. Então, a partir de um endereço, eu vou inferir latitude e longitude e eu consigo começar a coletar dados do entorno com essa informação. Esse é o primeiro nível de dados censitários. Depois, o próximo nível, eu coloco um sensor que monitora todos os dispositivos móveis com Wi-Fi habilitado. Tá? Então, o meu celular com o Wi-Fi ligado, ele vai ser contado. Tá? Ele vai ser contado, eu consigo identificá-lo unicamente, sem identificar quem é a pessoa. Então, a gente é totalmente compatível com as leis de proteção de dados, então não capturo nenhum dado sensível. E aí, com isso, eu sei quanto tempo esse dispositivo ficou ali. Eu consigo medir com alguma precisão os deslocamentos dele, baseado em quão ele se afasta ou se aproxima dos sensores que eu tenho. E eu também consigo medir quantas vezes ele retorna. Então, esse dispositivo aqui esteve aqui 3 vezes por semana, esse aqui vem só 1 vez por semana. E eu também consigo, se eu tiver uma rede, detectar quais lojas ele frequenta. Então, ele vai na loja A, vai na loja B, depois ele vai na loja C. Eu consigo fazer tudo isso, tá? E num terceiro nível, que aí eu adiciono uma precisão muito grande, porque o segundo nível ele não é tão preciso, porque nem todo mundo está com o celular com Wi-Fi habilitado. Os fabricantes de celulares hoje, eles fazem uma virtualização, às vezes, do MAC address, que é o identificador que a gente coleta. Então, a gente tem algumas dificuldades, mas a gente já avançou muito nisso, tem uma metodologia patenteada. E aí, no terceiro nível, eu uso câmera. Então, eu consigo usar a câmera para fazer uma contagem precisa e entender, às vezes, qual é a correção que eu preciso fazer do sensor. Então, às vezes, uma rede de 100 lojas, eu trabalho com sensor em 100% delas e câmera em 10%. Coloco câmera só nas lojas que representam clusters. Então, as mega stores, aí eu boto a câmera em uma delas. As lojas mais simples, eu boto a câmera em uma delas. E aí eu vou começar a entender padrões para entregar uma métrica muito boa, muito precisa, mas sem precisar de colocar a câmera em todos os lugares, que aumenta um pouco o custo do projeto. Então, tecnicamente, essas são as soluções.
Já a segunda pergunta, que é a relação com as redes sociais, isso a gente enxerga que ainda é um desafio. Tá? As empresas, né, que têm presença online e offline, né? Então, tem o e-commerce e tem a loja física. Essas coisas ainda são tratadas muito como silos, né? Eu não vou generalizar, existem empresas que já fazem isso de uma maneira mais aplicando a omnicanalidade de uma forma bem feita, real, mas hoje ainda é muito silo. Então, a pessoa que cuida do digital da empresa, às vezes não está falando muito com o cara de loja. E é isso que a gente tem buscado quebrar. Por quê? Porque a gente enxerga que a loja física, ela vem tendo o seu papel ressignificado, né? Eu estive lá em Nova York, na NRF, em janeiro, e muito se falou, né, do impulsionamento que a pandemia deu para o online, mas, em média, 80% das vendas ainda ocorrem no mundo físico, com todo o impulsionamento de mundo online. Mas a tendência é que isso vai cair e vai sendo redefinido o papel das lojas físicas. Então, o que os varejistas vão olhar? Ele fala, cara, eu preciso maximizar o meu retorno de investimento do metro quadrado. Então, eu preciso entender qual loja está convertendo mais. Então, por isso que eu preciso medir a audiência, eu preciso medir as taxas de conversão. Às vezes eu acho que tem algum problema com a minha vitrine porque não está atraindo, mas a gente coloca uma medição lá e monitora quantas pessoas passam na porta da loja. E aí eu vejo que o tráfego é baixo. Então, eu posso até ter uma conversão boa, mas não está passando muita gente. Então, talvez seja necessário avaliar a presença ali naquele espaço, naquele shopping ou naquela esquina. Agora, o cruzamento com as redes, quando a gente consegue fazer as empresas falarem, né, a nossa solução ela tem a API aberta, então eu consigo coletar as principais tendências que estão se falando sobre aquele varejista ou sobre algum produto e cruzar aquilo com as campanhas. Então, tá todo mundo no entorno falando, sei lá, do novo aparelho de telefone. Então, eu posso aumentar o disparo de uma campanha relacionada a isso. Nas lojas que estão nessa região. Tem um influencer que publicou alguma coisa e marcou a empresa e esse cara tem uma influência muito localizada, sei lá, em Fortaleza. Então eu posso estar monitorando esses eventos e alterar as minhas estratégias quase que em tempo real para tentar aproveitar essas ondas, esses hypes e aumentar vendas nas lojas de Fortaleza. São exemplos, né? E também entender essa loja física como um passo na jornada não linear, né? A gente, no marketing a gente estuda, né, os passos, né? A descoberta, o awareness, a descoberta, a consideração, aí vai para a compra, depois a recompra. Na nova jornada, né, a pessoa às vezes descobre o produto na loja, compra online, ou compra online e pede para pegar na loja porque ele não quer esperar, e aí o varejista tem a oportunidade de fazer uma venda a mais. Eu vi muito agora na Black Friday, né, falando assim, você quer receber em casa em até 3 dias úteis ou você quer pegar na loja amanhã com um cupom de 15% de desconto para comprar qualquer coisa na loja na hora. Então os varejistas estão ressignificando o papel da loja física. Agora, esse papel só vai ser ressignificado de verdade, pelo que a gente tem visto aqui, se eu conseguir medir o que acontece na loja física, como eu consigo medir o que acontece no online, né? O engajamento com os produtos. Quanto tempo o pessoal fica com o produto na mão? Hoje eu já consigo medir isso para alguns produtos, por exemplo. Seria como no e-commerce medir quanto tempo que ele fica com a página aberta nesse produto. Eu consigo medir onde ele passa o mouse. Então a gente tem tecnologias similares para o mundo físico, são um pouco mais caras do que simplesmente medir no online, mas está ficando acessível, viável, muitos projetos, muitos controladores de IoT ganhando escala, caindo preço, então a gente vai conseguir cada vez mais tratar a loja física como é tratado o e-commerce. Maravilha. É muito interessante, é muito instigante, né? Como é venda e serviço de precisão mesmo, né, Joaquim? Impressionante como ao mesmo tempo acaba personalizando, né, o trabalho que você faz lá dentro do seu negócio, com aquele cliente que você tem. Enfim, vamos fazer um intervalo rapidinho, Joaquim, continuar nessa conversa. Tenho muitas dúvidas ainda sobre isso e a gente vai falar também de resultado de tudo isso, né? Como esses projetos podem e são, né, tem medidos, há métricas para tudo isso, do quanto é importante esse tipo de investimento hoje em dia para a competitividade dos negócios, né, e da aproximação mesmo com os clientes. Mas te convido para a gente fazer um intervalo rapidinho e seguimos na conversa já já.
De volta com o Rumo Certo, hoje, você sabe, é uma edição especial, quase 1 hora de conversa, porque o assunto é muito interessante. Estamos falando hoje das estratégias de aproximação da sua marca com o seu cliente. E aí está comigo um profissional experiente no assunto, ele é CEO da For You See, fala com a gente lá de São Paulo, Joaquim Lopes. E continuamos na nossa conversa. Já teve uma explanação muito interessante, instigante aí no primeiro bloco, né, Joaquim? E me remete muito a essa coisa da personalização mesmo, né? Da venda e das estratégias de precisão. Que eu imagino, Joaquim, que esse momento do ano a gente começou falando de que é um bom momento para se pensar nessas estratégias, né, de aproximação e identificação. E é um momento também para se preparar em termos de planejamento para o próximo ano, né? E talvez começar a pensar em projetos dessa maneira, você entre o ano novo, para além das suas metas financeiras e tal, você entra o ano novo com estratégias até mais assertivas, não é? Não, tem um pouco isso. Nesse sentido, eu pergunto, os projetos que vocês elaboram e que devem ser elaborados trazendo aí a identificação com o cliente, eles são projetos que se implantam, mas eles são dinâmicos, né? Eu imagino que durante um período como um ano, há muitas nuances nesse relacionamento. Muita coisa pode ser mudada, não é? Como é que funciona isso? Há um acompanhamento desses projetos, Joaquim? Sim, tudo parte de duas coisas, assim, né? Primeiro, quais são as estratégias? A empresa, né, que quer implementar a estratégia de comunicação no ponto de venda e fazer as medições para entender esse público, né, que está ali na loja consumindo ou com potencial de consumir, ela precisa ter muito claro quais são os objetivos, né, porque é feito um investimento grande em tecnologias, equipamentos, serviços e um esforço interno grande também, né, uma mobilização interna grande. Então, é preciso entender onde se quer chegar, muitas vezes quais perguntas precisam ser respondidas, né, e quais são os critérios de sucesso. O que é um projeto bem sucedido? Né, eu costumo dizer que tem dois jeitos de mexer nos reloginhos das empresas, né, ali nas principais métricas. Uma é aumentar o número de cupom fiscal emitido, né, o número de transações. E a outra é influenciar as transações, ou seja, influenciar o ticket, influenciar o mix de produtos que é comprado. Então eu vou tentar sempre trazer mais gente para dentro da loja, então eu estou lá trabalhando no topo do funil e depois eu vou trabalhar nas conversões, né, que são os miolos ali do funil. O cara entra e aí ele vai experimentar o produto, ele vai ser abordado pelo vendedor, então eu tenho que fazer esse cara ir para o caixa e comprar, né, de maneira que isso seja leve, isso seja sutil, isso seja de uma forma que também é relevante, não é empurrar uma venda. Então, por isso que é importante entender o perfil daquele cliente, né? As pessoas que vão naquela loja, o que elas querem comprar, elas já chegam ali mais decididas ou elas vão ali para explorar, né? Qual a chance dela já ter estudado tudo sobre o produto na internet e chega ali só para comprar? Então, entender qual é o público, qual a faixa etária, isso vai me dar um direcionamento do quanto aquela pessoa tem consciência do produto, se ela vai chegar ali e comprar rápido ou se ela vai chegar ali e precisar de um apoio maior para conhecer o produto. Então, ao longo de um ano, a gente tem datas especiais, né, falando especificamente aqui do fim do ano, a gente tem Dia das Crianças, Black Friday, Natal, que são datas que movimentam muito. E as empresas que têm estratégias consistentes, né, diferenciadas para essa época, elas já planejaram isso antes, né? Inclusive, é muito comum que nessa época do ano, os varejistas não implementam nada novo, né? Eles implementam, assim, eles não trazem um conceito novo, eles vão rodar estratégias novas e tudo, mas se você chegar e falar, vamos sensorizar a sua loja agora em novembro, dezembro, não vai. Os caras estão 100% focados em Black Friday, Natal, então não consegue. Então é uma coisa que vai sendo construída e baseado muito em experimentação, né? Quando a gente coloca sensores, a gente coloca métrica, a gente tem muita facilidade de experimentar. Então uma coisa que é corriqueiro no mundo online, por exemplo, que é o teste AB, a gente consegue fazer agora no mundo físico. Então, sensorizei algumas lojas, né, ou todas as lojas, e estou vendo aqui que 2 lojas onde eu imaginava que elas deveriam ter o mesmo resultado,
uma está tendo um resultado, sei lá, 30% menor. Então eu vou começar a entender, peraí, quantas pessoas passam na frente das lojas? Passa o mesmo número de pessoas, então a minha hipótese inicial está confirmada. O fluxo, né, externo é o mesmo. Agora, quantas pessoas estão entrando? Então eu já vou monitorar a taxa de conversão. Opa, a loja que está vendendo 30% a menos, entra 30% a menos de pessoas. Eu já descobri onde está o problema. Então eu vou trabalhar a conversão. O problema é da iluminação da loja, a vitrine. Quem que está do meu lado lá no shopping? Outro dia eu descobri que o maior concorrente de uma grande marca de cosméticos, né, não vou citar nomes aqui, era uma grande marca de chocolate. E demorei um tempo para entender. Aí eu falei, cara, mas por quê? Onde tem essa loja de cosmético, que tem uma loja dessa loja de chocolate muito perto, uma atrapalha a venda da outra. Eu falei, como assim? Aí fui entender. São marcas que, sabe aquele presente de última hora? Putz, tem que ir no aniversário do fulano. Deixa eu passar no shopping para comprar um chocolate. Deixa eu passar no shopping para comprar um hidratante. Deixa eu passar no shopping para comprar um perfume. Então elas competem. Então, com isso, você analisa os números e depois você vai para o mundo e testar as hipóteses. Então será que é isso? Aí eu vou comparar duas lojas com o mesmo potencial, onde uma não está perto da marca de chocolate, por exemplo. Tá? E aí você começa a formular a hipótese. Agora, um outro caso. Eu tenho duas lojas que estão performando parecido, mas eu estou insatisfeito com essa performance. Aí eu vou falar, eu acho que o problema está na conversão. Tá? Estou trazendo 5% de pessoas que passam no corredor para dentro da loja. Deixa eu fazer essa mudança aqui na vitrine, né? Eu vou botar mais cor na vitrine. E aí a gente mede e vê que aumentou de 5% para, sei lá, para 8%. Cara, eu aumentei em 30% a conversão, de 5 para 8. Né? 30 não, desculpa, 60%, né? Aumentei 3 em 5. Poxa, então se todos os outros números continuarem iguais de conversão da loja para dentro, eu vou vender 60% a mais. É muita coisa. E aí você vai e pega os dados de sell-out, sobe na plataforma e vê o gráfico te mostrando. Quando você conseguiu botar 60% a mais de pessoas para dentro, sua venda aumentou em algo próximo de 60%. Então essa estratégia de botar a vitrine colorida é uma estratégia vencedora. Vamos replicar ela agora em mais umas lojas, ver se confirma e depois confirmou no teste, confirmou numa base, num segundo teste com mais lojas, eu vou ampliar isso para todo mundo. Então você consegue tirar o achismo, né? Tirar aquela coisa do empirismo das estratégias do offline, como já é hoje no online. É muito ciências exatas aí, né? Você trabalha muito com dados certo mesmo. Muito bom, mas ao mesmo tempo me chama a atenção porque também tem nisso tudo muito de humanização, né? Eu digo para a conversão de todo esse trabalho, de todo um projeto desse, o quanto é importante o envolvimento de toda uma equipe, por exemplo, porque não adianta que a loja me seja atrativa lá pela entrada, que talvez lá dentro também me leve a comprar, se eu não tiver essa continuidade no relacionamento talvez com quem vai me atender, não é? Como é que funciona isso? Ou como o projeto prevê isso também, um envolvimento do todo dentro de uma empresa? Olha, essa é uma parte que a gente, enquanto prestadores desse serviço, não atua tanto, né? Mas a gente orienta, e aí eu vou falar o que eu procuro falar no dia a dia aqui na ForSee, né? A gente precisa de saber o porquê a gente está fazendo as coisas. A gente vê as empresas muito preocupadas em criar protocolos de treinamento, ensinando o que os colaboradores têm que fazer, como os colaboradores têm que fazer, mas às vezes eles não explicam o porquê. Então, quando você define a sua estratégia de comunicação, você precisa de engajar as pessoas que vão fazer parte disso. É óbvio, às vezes, né, quem está definindo essa estratégia não vai conseguir sentar lá com todos os vendedores, mas tem que sentar com os gerentes, explicar e falar, olha, vocês vão replicar esse conhecimento dessa forma. Então, a força de vendas, ela precisa entender que ela faz parte de uma estratégia maior. Então, contar um pouco essa história, olha, a gente agora está trazendo ferramentas, trazendo estratégias do mundo online para dentro da loja física, e isso vai reverberar aqui em um melhor atendimento, uma maior relevância dessa loja para os clientes. E isso vai te ajudar também a vender mais, engajar as pessoas no processo. Eu acredito muito nisso, sabe?
A tecnologia por si só, ela não vai resolver os problemas, né? Eu tenho um exemplo claro disso, né? A gente participei de um grupo que nós fizemos umas visitas técnicas lá durante a NRF. E, cara, na Quinta Avenida tinha uma loja de dois fabricantes, né, de artigos esportivos muito famosos mundialmente. E aí a gente entrou no primeiro, tinha um monte de experiência tecnológica, um espelho mágico que me vestia, tinha um carro de Fórmula 1 que eu podia dirigir, e aí estava perto ali dos artigos de automobilismo. Tinha várias coisas, mas as coisas não se conectavam, não contavam uma história, não criavam uma experiência, não me faziam interagir com os produtos, eram coisas isoladas. Então era uma loja bonita, tecnológica, mas que aquelas tecnologias elas não conectavam. Aí eu atravessava a rua, entrava numa outra loja, onde a história da marca ia sendo contada com as experiências. Então tinha a área deles de basquete, aí eu podia entrar na quadra, jogar basquete, e conhecer tudo sobre os artigos de basquete, enfim. Então ele ia te envolvendo na história, por que aquilo foi criado, como que se deu a aproximação daquele ícone do basquete americano. E aí você tem uma visão onde a experiência foi pensada e a tecnologia veio depois, para complementar a experiência. Não onde eu preciso colocar tecnologias porque eu sou uma loja especial na Quinta Avenida. E aí é nítido, uma loja vazia, sem engajamento, e a outra bombando, com um monte de gente comprando, interagindo, fotografando e postando no Instagram. Então, é muito claro isso, assim, quando a estratégia ela é centrada realmente no cliente. Hoje em dia as empresas falam muito, né, em estratégias centradas no cliente, mas no final, quando você tem algum desafio na operação, você tira o foco do cliente e simplifica aquela experiência para não comprometer tanto a operação. E quando você está realmente centrado no cliente, você elimina o atrito, facilita a vida do cliente e traz para você a responsabilidade da complexidade, para que para o cliente pareça tudo simples e fluido. Então, para isso tudo que a gente está falando aqui funcionar bem, você tem que treinar as pessoas, treinar sobre entender, né, fazer eles entenderem que o perfil de cliente, às vezes o jeito de abordar um idoso e abordar um adolescente vai ser totalmente diferente. Falar, olha, as pessoas que vêm aqui normalmente têm esse poder aquisitivo, então não adianta você falar dessa forma, dessa ou desse produto, tem que falar desse outro jeito aqui. Então acho que aí você começa a ter algum nível de customização baseado no conhecimento que você tem de quem está ali. E aí você analisa um montão de dados, né, para entender um perfil de que está ali, e aí você vai ter sempre a sensibilidade humana. A pessoa entrou, você olhou, você está treinado, você sabe em qual persona é aquele indivíduo, e da melhor maneira que você puder, que você foi treinado, você vai fazer uma abordagem com aumento de chance da pessoa se sentir acolhida. Não necessariamente pensando em vender, porque às vezes, como eu disse, a venda não acontece ali. As empresas mais bem-sucedidas são as que estão pensando na experiência do cliente e não tentando empurrar produtos a qualquer preço. A venda ela acontece quando a conexão com o produto, com a marca, com uma história bem contada acontece. É um trabalho anterior, né, Joaquim, de preparação, né? Você tem que traçar estratégias a partir já de uma base bem construída, né? Mais ou menos por aí. Porque senão é também desperdício até de investimento também, né? Joaquim, mais um intervalo rapidinho. Olha como a conversa é boa, que passa rápido. Mas eu queria saber um pouco... E isso é bom demais, é preciso, e tem muito conhecimento, então é importante para a gente também. E para quem está em casa, para quem está na sua empresa. E aí no próximo bloco vamos abrir um pouco mais para cenário mesmo, né? Você deu alguns exemplos aí já de trabalho desenvolvido pela 4UC, exemplos até fora do Brasil, mas eu pergunto se a gente está preparado para isso, eu digo, já está agindo, já tem esse entendimento da importância da tecnologia e das estratégias e ferramentas que a gente tem disponível hoje para isso, para evoluir, para aumentar a competitividade, para aproximar com os clientes. Qual é o cenário? A gente está engatinhando ainda muito nesse, que é um processo revolucionário que a gente está vivendo aí, né? Mas vamos deixar para trazer isso para o próximo bloco então, tá bom, Joaquim? Voltamos já. Combinado com você de casa também? Você aí da sua empresa? Como certo, edição especial de hoje volta já.
Último bloco do Rumo Certo de hoje, edição especial, quase 1 hora, e especial porque o tema é também bastante especial. Estamos aí no final de ano, o último trimestre do ano, e uma data muito importante, ou um período muito importante, com datas relevantes aí para alavancar as suas vendas, e aí também para aproximar a sua marca cada vez mais com os seus clientes também, que convertem em vendas, no final das contas, em perenidade do seu negócio. Falei muito para dizer, mas quem tem muito para falar é Joaquim Lopes, cofundador e CEO da For You See, o nosso convidado de hoje. E você acompanhou já nos 2 primeiros blocos, do quanto ele trouxe informação relevante e importante na comunicação com as empresas, com os clientes, das empresas com os clientes, através de estratégias, de ferramentas que a gente tem hoje disponível no mercado e que vocês desenvolvem muito bem aí na For You See, né, Joaquim? Continuando, depois dessa explanação toda, me diga, mas como é que a gente está hoje no mercado? Eu digo em termos de cenário. As empresas já estão investindo nesse tipo de estratégia, de ferramenta? A gente está aprendendo muito ainda? É claro, estamos vivendo aí uma revolução, né? Tanta transformação, mudança de costumes do consumidor, tecnologia nos traz a todo dia um elemento novo, um fator novo. Mas no cenário, você então, quando consumidor, quando você vai a um conjunto de lojas, a um shopping, a uma galeria, você percebe que a gente já está trabalhando bastante e bem com estratégias de comunicação como essa? Olha, as lojas elas têm se modernizado muito, né? Principalmente nos grandes centros, nos shoppings, nos grandes centros, nos shoppings mais requintados, né? Vamos colocar assim, eles estão investindo muito em telas, né? Hoje em dia os painéis de LED, eles invadiram aí os shoppings, as vitrines, né? Uma nova geração de comunicação. Antes utilizavam os monitores que já eram bonitos, mas eles te limitavam um pouco em relação a formatos e a capacidade de brilho, enfim. Agora a gente está vendo realmente os LEDs fazerem parte dos projetos de arquitetura, né, das lojas, e a comunicação fica mais dinâmica. Então, com certeza a gente vê uma tendência das empresas de investirem nisso, né? As novas lojas, as reformas que são feitas, elas já consideram novos elementos de comunicação, mas ainda eu entendo que a gente está muito no início ainda em trabalhar essa comunicação de uma forma conectada com dados, né? Assim, as decisões elas não são tão embasadas com dados. Claro, sempre tem os early adopters, né? As empresas que têm uma vocação maior ali de inovação em alguns momentos das suas trajetórias. Outras têm uma tendência a inovar constantemente, mas de um modo geral, eu penso que a gente está ainda num estágio muito inicial. Hoje eu vejo que a maioria das implementações elas não consideram dados, mas faz parte, né? Isso está evoluindo, as tecnologias vão se tornando acessíveis. Eu acho que sempre a inovação ela vai acontecendo em função de perguntas, né? Eu vejo hoje que as pessoas falam assim, poxa, mas eu sei tanto de quem compra no meu e-commerce, né? As empresas se digitalizaram tanto na última década, teve uma aceleração muito grande em função da pandemia, e eu vejo que as pessoas começam a se perguntar assim, poxa, por que isso que eu sei sobre o cara que compra online, eu não sei sobre o cara que vai na minha loja? E essa pergunta, ou perguntas tipo essa, é que vão fazer as pontas se conectarem e as comunicações serem realmente efetivas. A partir do momento que eu consigo testar de usar mais ou menos LED, converte mais em vendas ou não, eu vou tomar a decisão do quanto de elementos de comunicação eu tenho que colocar, que às vezes não é encher a loja de painel, é colocar o painel no lugar certo, é pensar na jornada, entender o que o cliente quer quando ele entra ali, qual o nível de consciência dele. Às vezes, numa determinada cidade, uma comunicação mais clean pode ser mais efetiva do que um excesso de informação. Então, acho que eu vejo que, assim, precisa evoluir a estratégia, a formular boas perguntas e criar bons caminhos para chegar a essas respostas e aprender a tomar decisão baseada nesses dados. Acho que esse é a virada aí para o próximo ano.
Pois é, então, mas a gente tem ferramentas disponíveis hoje, tecnologia está aí. O que falta? É porque é muito investimento? Não necessariamente, não é? Está mais democrático também o acesso às ferramentas. Mas é uma questão de iniciativa, talvez? Cultural, eu não diria, porque é tudo muito recente. Mas o que acha? Os empresários ainda não perceberam, talvez, a importância? Como é que você vê? Não, perceberam. Acho que hoje a questão do investimento já é algo absolutamente mitigado, principalmente porque a grande maioria das tecnologias que a gente pensa hoje para o ponto de venda, elas podem ser mensalizadas, né? Existem muitos prestadores, por exemplo, nós mesmos colocamos os sensores como serviço, ou seja, a pessoa paga uma mensalidade, a gente já manda o sensor. Existem empresas que conseguem fazer a mensalização de câmeras, telas. Então, hoje, você precisa só fazer uma conta de o quanto aquilo aumenta as suas vendas e aquilo se torna um investimento. Você bota ali na ponta do lápis, vou gastar X por mês e nas lojas onde eu tenho isso, eu vendo X mais alguma coisa. E essa alguma coisa é o meu variável ali que justifica, né? O meu spread que justifica investir na tecnologia. Então, nem essa dor mais do CAPEX, de ter que fazer uma compra grande ao implementar a loja, é um problema mais. Eu penso que é a maturidade, porque ao mesmo tempo que a gente está pensando em entender o comportamento do consumidor no ponto de venda, você está fazendo estudos dos dados das compras deles para pensar em reposição de estoque, para compor mix de produto. Então, quando a gente fala em análise de dados, a gente está falando de uma aresta aqui, mas tem um montão de outras coisas, né, que precisam ser tratadas. Então, os varejistas têm muitos desafios culturais também, né, eles estão sempre atentos a momentos políticos, aos eventos que estão acontecendo, aos momentos ao longo do ano, né, as datas especiais. Então, assim, se a gente analisar que isoladamente o que a gente está discutindo aqui é até simples, mas quando você coloca isso numa cesta onde o cara está olhando para um montão de coisa, então é uma questão de ir amadurecendo e essa oferta ela ficar mais o mais sem atrito possível, né? Que a pessoa consiga sentar e em alguns minutos você explicar o valor disso, explicar como ela precisa, por que ela precisa disso para a nova fase do negócio dela, para ela continuar sendo inovadora e competitiva. Mas eu penso que não tem... É só uma questão de momento mesmo, de maturidade. A gente está ganhando essa velocidade e está quebrando essa inércia. Porque é competitividade no final das contas, né? Não tem como fugir, a tecnologia está aí como uma aliada mesmo para ajudar, né? Então, é a gestão do negócio como um todo e incluir aí as ferramentas, as possibilidades que a tecnologia nos dá hoje, né? Porque estratégias aqui não faltam. Mas ainda, nesse ponto, então, como é que você vê o futuro também? Que o futuro já é daqui a pouquinho, né? Mas a gente está evoluindo nisso com muito uso de tecnologia. O futuro talvez seja esse entendimento, essa adoção mais orgânica das possibilidades que a gente tem? Sim, eu costumo fazer uma analogia aqui muito simples, né? Há uns, sei lá, talvez uns 30 anos atrás, eu era criança, assim, eu sempre fui muito curioso, né? Então eu morava no interior e quando eu ia na capital eu via umas plaquinhas falando assim, sorria, você está sendo filmado. E aí eu ficava procurando onde já tinha câmera e onde não tinha câmera. Então naquela época era uma época dos early adopters. Estamos tendo muito problema de assalto, então eu vou botar um circuito de câmeras para inibir, e a plaquinha reforçava isso, né? Não pegue o produto, né? Que eu estou te filmando e tal. Prevenção de perdas ali também. Hoje ninguém abre uma loja sem pensar nas câmeras de segurança. Então a demanda que antes era opcional, né? Tinha algumas pessoas que punham, outras não. Ela se tornou orgânica, ela se tornou natural. É o que vai acontecer com métrica e com compreensão dos seus clientes no ponto de venda. Então hoje tem umas pessoas saindo na frente. Daqui a pouco, quem não conseguir entender isso vai estar fora do jogo, porque não vai medir nada e aí vai ficar ainda tomando decisões às cegas, baseado no achismo, e vai ver o concorrente performar melhor. Então vai perder muita competitividade, vai vender menos. O concorrente vai conhecer o público, então vai botar uma oferta mais acertada. Vai ter feito o teste e vai conseguir ajustar a vitrine. Então, se você não tiver as suas estratégias, você vai ter que ficar copiando. E quem copia sempre está atrás, então nunca vai ter o desempenho de quem está lançando as tendências ou procurando inovar baseado na sua realidade. Então eu acredito que
vai ficar orgânico muito em breve, né? As coisas elas vêm como uma novidade e depois as que se provam boas e que geram resultado, elas se tornam naturais, se tornam orgânicas e vão fazer parte de qualquer projeto de reforma, de novas lojas. É se permitir, né? Permitir adotar tecnologias, adotar mudanças, estar sempre atento também. Isso já não é mais nem inovação, né? A gente fala muito de inovação também aqui no canal e traz muito essa questão que é importante o empreendedor estar sempre atento e às vezes a inovação é uma boa ideia colocada em prática, não precisa de grande investimento. Mas é preciso estar atento a todo este movimento sim, às vezes, né, com um detalhe você pode fazer grande diferença, né? É preciso se colocar como parte de todo esse processo aí, né, Joaquim? Bom, você tinha preparado, você me contou algumas dicas quase que pontuais de como se dá essa identificação da sua marca, da marca, né, da empresa, uma marca com o cliente exatamente. Vamos tentar pontuar, a gente tem ainda uns 5 minutos talvez de conversa e a gente consiga levar esse tipo de orientação de forma bem pontual aí para os telespectadores. Por onde a gente começa? Tem alguns pontos, né, que são relevantes, independente do tipo de negócio ou de quais tecnologias se utilizam, né, que eu costumo dizer, o primeiro deles eu até coloquei isso num artigo, né, esses 5 itens. O primeiro deles é contar uma boa história, né. Hoje em dia, as pessoas tendem a comprar histórias mais do que produtos. Então, às vezes eu tenho 2 produtos que resolvem o mesmo problema, mas, poxa, tem um aqui que pensou em quem produz a matéria-prima, o cara devolve uma parte do resultado para cuidar das florestas de onde ele tirou a matéria-prima. Então, assim, poxa, em igualdade de condições, ou em quase igualdade de condições, eu vou escolher essa marca. Então, você pode contar essa história, né? No nosso caso, usa as telas ali para falar de uma promoção, mas conta a sua história. Então, se você tem uma história coerente, né? Se você tem um porquê, você aumenta as chances de engajamento. Isso não tem nada a ver com tecnologia, com técnica. Isso é o que hoje, que sempre existiu e hoje ainda é mais valorizado, felizmente. A outra coisa que a gente vê, e eu até percebi como consumidor uma melhora disso aqui nesse ano, na Black Friday, as promoções relevantes, sabe? Poxa, hoje eu sei tanto sobre o meu cliente, eu sei o que ele procura. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu quando quero comprar uma coisa que não é coisa básica do dia a dia, uma coisa que é um pouco mais cara, bem mais durável, cara, eu faço umas pesquisas antes, eu começo a olhar, será que eu preciso disso mesmo? Quais alternativas eu tenho? Então, eu tô deixando um monte de rastro das minhas intenções. Então, não adianta chegar para mim e falar que o negócio está pela metade do dobro do preço, né? Que é uma brincadeira que a gente faz. Então, esse ano eu vi várias promoções, assim, com preços muito atrativos mesmo, durante a Black Friday. Então, mas, poxa, eu não posso ficar detonando minha margem, tudo. Poxa, mas sempre vai ter um produto que seu cliente quer e que você tem uma margem, ou que você precisa de renovar aquele estoque porque está saindo uma versão nova, e aí você consegue um rebate com o fabricante, então você consegue baixar o preço. Então, realmente pensar em oferecer coisas que vão melhorar o meu resultado, mas que de fato vão trazer o cliente para perto, vão falar, poxa, essa promoção foi legal, esse combo aqui, ó, eu comprei isso e ganhei isso, ou realmente aqui, ó, é o preço mais baixo que eu vi do ano inteiro, eu estava monitorando esse produto aqui. Então, isso já dispara gatilhos do cara falar, poxa, agora é uma oportunidade, eu vou comprar. E a comunicação pode ajudar nisso, mas tem que ter um trabalho por trás para que você realmente ofereça algo relevante. Outra coisa é personalizar as experiências, né? Às vezes, mesmo que você está comprando um produto, um bem de consumo aí, não durável, mas se você tem uma boa experiência, né? A gente tem exemplos aí hoje você consegue personalizar muito facilmente a camisa do seu time de futebol, tem lojas, laboratórios de marcas de beleza que você consegue personalizar a fragrância, sair com o produto com o seu nome. Então você cria ali uma experiência diferenciada. As pessoas gostam de se sentir únicos. Claro que para você ser competitivo, você tem que criar processo, você tem que criar escala. E às vezes a escala ela tende a padronizar. Mas depois que você cria essa máquina, né, escalável, quais são as oportunidades de personalização?
né, que eu tenho ali, sem prejudicar os meus resultados. Então, acho que isso é uma coisa que não deve ser perdida de vista nunca. A outra é a comunicação multicanal, né? Então, poxa, quem é o meu cliente? O que ele faz? Onde que ele está? Ele viaja muito? Então eu tenho que falar com ele no aeroporto. Que tipo de mídia ele consome? Vai muito ao cinema? Então eu tenho que anunciar no cinema. Então quando ele chega perto da minha loja, passa pela minha vitrine, eu já impactei, eu já falei com ele em vários momentos. Às vezes ele nem lembra, mas ele já recebeu aquela mensagem. Então quando ele chega na hora de tomar a decisão de compra, aquilo não é novo para ele. A presença da minha marca, do meu produto não é nova para ele, né? E no final é qualidade de atendimento, o que a gente falou um pouco aqui no bloco anterior, né? Não adianta nada eu pensar em todas as estratégias de comunicação, medir tudo e o cliente não se sentir bem na hora dele comprar. E aí, acho que tem o fator humano, né? Quando você tem a venda assistida por força de vendas, que é a maioria dos casos, mas também a ambientação, né? Uma loja agradável, temperatura agradável, som ambiente agradável, onde eu não fique muito tempo em filas, onde tudo ocorra de forma simples e eu sinta prazer, assim, que a experiência de ir à loja e fazer a compra também seja quase que uma experiência de entretenimento, porque isso vai diferenciar a minha decisão entre comprar aqui pelo meu celular ou visitar o shopping. Então, essas coisas básicas, assim, eu acho que elas nunca vão deixar de ser relevantes. Você vai usar a tecnologia para potencializar, para te dar mais insumo, para olhar para essas coisas de uma maneira mais racional, mais realista, mas elas sempre vão ser relevantes. Quem dominar esse cuidado com o cliente vai estar sempre tendo bons resultados. Maravilha. Joaquim, fechamos com chave de ouro essa conversa aí. Obrigado pela relevância do conteúdo, pela clareza também da sua explanação aí. Foi muito bom conversar com você, foi um aprendizado e tanto hoje aqui. Obrigado pela sua participação no Igual para mim. Muito obrigado, Sebastião, pelo convite. Um abraço. Até mais aí, pessoal. Obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou essa edição especial do Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.